Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Léo de Matemática e esse é o meu canal O X ao Quadrado. A aula de hoje vai ser sobre as equações do segundo grau. É isso aí, espero que gostem e bora para a aula. Equação do segundo grau. Definição de equação do segundo grau. Denomina-se equação de segundo grau, incógnita x, toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b, c são números reais e a diferente de zero. Os parâmetros da equação são, o a é o coeficiente principal, o b coeficiente secundário e o c é o termo independente. Chamamos a, b e c de coeficientes. A é sempre coeficiente de x ao quadrado. O b é sempre coeficiente de x. E c é sempre coeficiente do termo independente. Então aqui, galera, resumindo, então nós temos a forma aqui da equação do segundo grau, que é o ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a ele tem que ser diferente de zero, ele não pode ser zero, pois se ele for zero, a equação do segundo grau vai deixar de existir. Porque zero vezes o x ao quadrado vai dar zero. Então o a ele não pode ser zero. O b e o c já podem. Isso não vai interferir na existência da equação do segundo grau. Então, no caso, o a, como nós só recapitulando, ele sempre vai estar junto da incógnita x ao quadrado. Sempre será coeficiente de x ao quadrado. O b ele sempre será coeficiente do x elevado ao grau 1. E o c ele é o coeficiente do termo independente. Por que ele é chamado de termo independente? Porque ele não tem nenhuma incógnita junto a ele. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de equação do segundo grau. Nós temos aqui o primeiro exemplo, que é o 2x ao quadrado mais 3x mais 1 igual a zero, sendo o a igual a 2, o b igual a 3 e o c igual a 1. Esses são os coeficientes. Temos aqui também o x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero, sendo o coeficiente de a igual a 1. Lembre que quando vocês olharem aqui um x sozinho, lembre que existe aqui um número invisível, que no caso é o número 1, o famoso fantasminha. Então, geralmente esse número 1 a gente acaba não colocando junto, junto da incógnita, deixando ele oculto. Mas ele existe. Então aqui no caso o a é igual a 1, o b é igual a 5 e o c é igual a 6. Já aqui no terceiro exemplo, nós temos aqui o coeficiente de a, primeiro vou ler aqui, Nosso terceiro exemplo é o 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a zero. Então aqui nós temos o coeficiente de a, que é igual a 3. O coeficiente de b, que é igual a menos 7. E o coeficiente de c, que é igual a 2. E por último nós temos aqui o 6x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. Então, nós temos aqui que o coeficiente de a é igual a 6. Coeficiente
coeficiente de B é igual a 1, né? Aqui no caso, o x aqui, né, tem aquele fantasminha que é o número 1, e o termo independente, né, o C, ele é igual a menos 1. Fórmula de Bhaskara. Toda equação do segundo grau pode apresentar até duas soluções diferentes. Em todos os casos, estas soluções podem ser obtidas pela fórmula de Bhaskara. Então aqui nós temos a fórmula de Bhaskara, que é o menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Aqui embaixo, pessoal, nós temos aqui a fórmula de Bhaskara, porém, aqui no radicando da raiz, nós podemos substituir o b ao quadrado menos 4ac pela letra grega chamada de delta, né, que é esse triângulozinho aqui. Então também vocês podem ouvir dizer, né, que a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mas o delta, que também é conhecido como discriminante, nada mais é que o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos adiante. Raízes de uma equação do segundo grau. Para que uma equação do segundo grau seja resolvida, será necessário encontrar as raízes da equação. As raízes são números reais e, ao ser substituída nas incógnitas, tornam a sentença verdadeira perante a igualdade. As soluções da equação são chamadas de raízes da equação porque na fórmula de Bhaskara há uma radiciação. São apresentadas de forma separadas por x1 e x2, onde... Então aqui, pessoal, nós vamos pegar a fórmula de Bhaskara e separá-la em duas partes, né, em duas formas. Aqui nós vamos chamar a primeira de x1 e a segunda aqui de x2. Então cada um representa uma raiz a ser encontrada. Então aqui nós temos a fórmula de Bhaskara, né, de cada um dos x. E o que muda aqui, pessoal? Notem que o sinal aqui, o mais e menos, né, quando eu separei aqui aqui por x1 e x2, o sinal também foi separado. Então aqui no primeiro aqui, no x1, ficou somente o sinal positivo, né, o sinal de mais. E no x2 ficou somente aqui o sinal negativo, certo? Então é isso, pessoal. Então é dessa forma a gente consegue encontrar as raízes da equação, beleza? Equação do segundo grau, completa e incompleta. Bom, vamos ver primeiro o que é uma equação do segundo grau completa. Equações completas são equações cujos coeficientes b e c são diferentes de zero. Vamos ver aqui através de um exemplo. Então nós temos esta equação aqui, que é x elevado ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Então, se a gente for aqui identificar os coeficientes, nós temos que o a é igual a 1, o b é igual a menos 6 e o c é igual a 9. Então, nós temos aqui todos os coeficientes e todos eles são diferentes de zero, né? No caso aqui o b e o c, né, são diferentes de zero. O coeficiente a ele tem que ser diferente de zero obrigatoriamente. Porque, como a gente viu
logo no início da aula, né, no conceito de equação de segundo grau, se o A for igual a zero, a equação do segundo grau deixa de existir, né? Pois 0 vezes x ao quadrado é igual a zero. E aí ela se transformaria numa equação do primeiro grau. Bom, vamos aqui então ver mais um exemplo. Então nós temos aqui que é o 9x elevado ao quadrado menos 24x mais 16 igual a zero. Então aqui também nós temos o coeficiente A igual a 9, o B igual a menos 24 e o C igual a 16. Então aqui também é uma equação completa, né? Nós temos tanto o B, o coeficiente B, quanto o coeficiente C com valores diferentes de zero. Agora vamos ver aqui as equações incompletas. Equações incompletas são equações na qual um dos coeficientes, B ou C, ou os dois juntos, B e C, são iguais a zero. Então vamos aqui pegar um exemplo, alguns exemplos, né? Nem este daqui, ó. 2x elevado ao quadrado menos 8x igual a zero. Então, vocês notem que nós temos aqui o coeficiente A, que é o número 2, e o coeficiente B, que é o menos 8. Porém, nós não temos o coeficiente C, né, que seria o termo independente. Neste caso, então, o C seria igual a zero. Então, por este motivo, esta equação ela se tornou incompleta, né? Pois o C, aqui no caso, ele é igual a zero. E para ser completa tem que ser diferente de zero. Vamos ver aqui mais um outro exemplo. X elevado ao quadrado menos 4 igual a zero. Agora aqui, pessoal, notem que nós não temos o coeficiente B, né? Nós não temos o coeficiente B, que é o número real, né, multiplicando o x de grau 1. Nós temos aqui só os coeficientes A, que no caso aqui é igual a 1, e o coeficiente C, que é igual a menos 4. Então aqui, pessoal, nós temos também uma outra equação incompleta. Por quê? Porque o B ele é igual a zero, né? Por isso que ele não está aí na equação. Não apareceu na equação do segundo grau. Então também é um outro exemplo de equação incompleta. Vamos ver mais um exemplo de equação incompleta. Então nós temos aqui o 16x elevado ao quadrado igual a zero. Então, neste caso aqui, pessoal, nós não temos nem o coeficiente B e nem o coeficiente C. Temos somente o coeficiente A, que é o 16. Então aqui no caso, tanto o coeficiente B quanto o coeficiente C, eles são igual a zero, tornando essa equação incompleta. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos seguindo. Bom, agora vamos para o exemplo, os exemplos práticos. Vamos resolver aqui algumas equações do segundo grau. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa equação aqui. X elevado ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. Então aqui, pessoal, primeiro passo, a gente começar a resolver essa equação, é a gente identificar os coeficientes. Então nós temos aqui o coeficiente A, que é igual a 1, o coeficiente B é igual a 3, e o coeficiente 4, e o coeficiente C é igual a menos 4.
Agora que identificamos os coeficientes, o segundo passo vai ser a gente calcular o valor de delta, né, ou discriminante. O valor de delta, né, a fórmula do delta está, né, dentro da fórmula de Bhaskara, lá na radiciação. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara, né? Então aqui vai ser o delta, essa fórmula aqui. O B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então aqui nós vamos pegar aqui a fórmula do delta e vamos substituir os valores que nós identificamos dos coeficientes. Então vai ficar assim. O B a gente substitui pelo 3. O A a gente substitui pelo 1. E o C a gente substitui pelo menos 4. Então aqui vai ficar assim. 3 ao quadrado é igual a 9. Menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. E menos 4 vezes menos 4 vai ser igual a 16. Então vai ficar assim, pessoal. Então vai ficar aqui 9 mais 16. O valor de delta é igual a 25. Bom, agora que nós encontramos o valor de delta, a gente pode fazer agora os cálculos, né? Podemos agora encontrar as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara. Sobre o discriminante, pessoal, tem aqui uma observação a fazer. Notem que o discriminante ele é maior do que zero, né? Então, quando nós temos aqui um delta maior que zero, a gente vai ter como solução duas raízes reais e distintas. Se no caso, né, por exemplo, se esse delta, né, desse aqui igual a zero, a gente ia ter duas raízes reais e iguais. Se o delta tivesse dado negativo, nós teríamos, quer dizer, na verdade, nós não teríamos nenhuma solução real, né, se o delta fosse menor do que zero. No caso aí desta equação, como o delta é maior que zero, então nós vamos obter duas raízes reais e distintas. Bom, agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo que é encontrar as raízes através da fórmula de Bhaskara. Então vamos ver aqui a fórmula de Bhaskara, que é o menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Então nós vamos substituir os valores, né, dos coeficientes na fórmula. Então nós vamos ter aqui o seguinte, né, o b a gente substituiu pelo 3, menos 3, ficou mais ou menos raiz. O raiz de delta, né, delta a gente calculou que vale 25, dividido por 2 vezes 1, que é o valor do coeficiente A. Então agora a gente vai calcular aqui. Então vai ficar assim, pessoal. Então, aqui no caso, a gente vai primeiro extrair aqui a raiz. Então no caso, a raiz de 25 é 5. Né? 2 vezes 1 é igual a 2. Então ficou menos 3, mais ou menos 5, dividido por 2. Agora, a gente vai separar essa equação, né, em x1 e x2. Então, aqui no caso do x1 vai ficar assim. Vai ficar menos 3 mais 5 igual a 2.
Então, se nós fizermos aqui menos 3 mais 5 igual a 2, vai dar, né, menos 3 mais 5 igual a 2 positivo, e dividido por 2 vai ser igual a 1. O x2 vai ser assim, menos 3 menos 5 dividido por 2. Menos 3 com menos 5 vai dar igual a menos 8 dividido por 2. Menos 8 dividido por 2 vai ser igual a menos 4. Então, aqui nós temos que as raízes desta equação, né, são os números 1 e menos 4. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Vamos ver agora mais um exemplo. Agora vamos ver aqui esta equação x elevado ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Então aqui vamos identificar os coeficientes. Nós temos aqui o coeficiente A, que é igual a 1. Coeficiente B é igual a menos 2. E o coeficiente C é igual a 1. Agora vamos calcular o delta. O delta, a fórmula do delta é B ao quadrado menos 4AC. Vamos substituir os valores dos coeficientes na fórmula. Vai ficar assim. Menos 2 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 1. Aqui no caso, como o valor do menos 2, como é negativo, a gente coloca entre parênteses. Então vai ficar assim. Vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. Vai ficar igual a 4. Menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. Vezes 1 novamente é igual a menos 4. Então aqui nós vamos ter um delta igual a 0. Bom, pessoal, então, agora aqui a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, vamos substituir os valores, né, dos coeficientes na fórmula de Bhaskara. Então aqui vai ser o seguinte. Então nós teremos aqui o menos. O B ele vale menos 2, então vou colocar aqui entre parênteses, né? A gente utiliza aqui os parênteses, pois sinais eles não podem se encostar, né? Então a gente utiliza os parênteses para mantê-los separados. Mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Então aqui vai ficar o seguinte. Então vai ficar 2. No caso aqui, raiz de 0 é 0. Tá? E no caso aqui já vamos separar tanto o x1 quanto o x2. Então vai ficar dessa forma. 2 mais 0 dividido por 2 vai ficar igual, né? 2 por 2 que vai dar igual a 1. Nós temos aqui o x2 é igual a 2 menos 0 dividido por 2. Também vai ficar 2 sobre 2. E o resultado também será igual a 1. Então notem, pessoal, que agora o delta, o valor dele foi 0, né? Então, como o delta deu valor 0, a gente só obteve, né, aqui no caso, uma solução. Né? Quer dizer, na verdade assim, são duas raízes, mas elas são iguais. Então aqui no caso são duas raízes reais e iguais. Então isso acontece quando temos o valor de delta igual a 0. Agora vamos para mais um exemplo aqui. Então, nós temos esta equação menos x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Vamos identificar aqui os coeficientes. Nós temos o A, que é igual a menos 1. O B, que é igual a 1. E o C, que é igual a menos 1.
Bom, agora que já identificamos os coeficientes, vamos calcular o valor de delta. Vamos pegar aqui, né, a fórmula do delta, do discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Então vamos substituir os valores. Então o b ele vale 1, então é 1 ao quadrado, menos o 4, vezes menos 1, vezes menos 1. Então vai ficar assim. O delta é igual a 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo. O menos 4 vezes o menos 1 vai ficar mais 4. E mais 4 vezes o menos 1, mais com menos, vai ficar igual a menos 4. Então aqui vai ficar 1 mais 1 menos 4. O delta vai ficar igual a menos 3. Bom, então aqui nesse caso, pessoal, como o delta deu negativo, ou seja, delta deu aqui menor que zero, então a gente não consegue aqui calcular as raízes. Ou seja, no caso aqui não existem raízes reais. Então, como nós temos o delta menor que zero, a equação ela não pode, a gente não consegue encontrar o valor das raízes, então ela termina por aqui mesmo. Tudo bem, galera? Tranquilo? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Só quero deixar aqui o meu recado final. Por favor, se inscrevam lá aqui no meu canal. Curte os vídeos, compartilha. E aí vocês vão estar me dando aquela força para que a gente possa aqui continuar o trabalho e fazendo o nosso canal aqui crescer cada vez mais. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigadão e bons estudos. E até a próxima aula.